capítulo 15, versículo 36. O tema da mensagem é uma geração de órfãos à espera de paz. Livro de Atos, né? Capítulo 15, versículo 36 até 41. Ela tem por título Separação entre Paulo e Barnabé. Nos diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus. E passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos por a tua palavra. Sabes que esse é o teu momento. Nos socorre, fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Quem nunca sentiu vontade, né, de parar? Quem nunca sentiu vontade de abandonar tudo? De voltar? Quem nunca foi, às vezes, vítima de um desânimo? Mas até que ponto nós superamos isso? Até que ponto isso ainda influencia a nossa vida? O texto que nós lemos essa noite, ele fala de um episódio muito marcante na vida de alguém chamado João Marco, mais conhecido por Marco. O texto vai relatar um episódio de, como o texto mesmo ele fala, de uma grande contenda que houve entre os líderes da igreja. Nós estamos falando de Paulo, aquele que nós falamos há alguns dias, o maior implantador de igreja, um dos maiores missionários de todos os tempos, e Barnabé. Barnabé é aquele que encaminhou, apresentou Paulo, deu carta de recomendação sobre Paulo. Barnabé é aquele que abriu as portas das igrejas para Paulo. Paulo, ele, quando se converteu, os irmãos não abriram a porta para Paulo. Ele ficou durante muitos anos com a porta da igreja fechada para ele, porque os irmãos ainda não acreditavam na sua convenção. E é através de Barnabé que Paulo ele é apresentado e as portas se abrem. E nesse momento é que os irmãos agora recomendam que envie Paulo e Barnabé e eles começam a trabalhar juntos. Essa seria a sua segunda viagem missionária. Na sua primeira viagem missionária, Barnabé ele levou consigo Marcos, João Marcos, juntamente com Paulo. Mas houve um momento, quando eles iam passar para Panfilha, que algo aconteceu na vida de Marcos. Há muitas especulação sobre qual foi a motivação que fez com que Marcos abandonasse o campo missionário, abandonasse a missão, abandonasse o trabalho e disse voltar para Jerusalém. Mas nenhuma nos dá embasamento ou nos dá certeza, por isso que eu não vou citar nenhum, mas o certo, eu vou me ater simplesmente ao que a Bíblia relata, é que Marcos ele abandona
a missão, ele abandona aquela caravana missionária e volta para casa. O tempo passa e parece que para muitas pessoas isso caiu no esquecimento. E chega um tempo agora que Paulo ele quer retornar, visitar os irmãos, visitar as igrejas, ver como os irmãos estavam. E Barnabé aconselha-se de levar novamente Marcos. E Barnabé era sobrinho, era tio de Marcos. Mas Paulo, embora tivesse até essa atitude de Marcos cair no esquecimento de algumas pessoas, mas nada de Paulo não caiu no esquecimento. E Paulo, ele não vai aceitar. Ele não acha justo. E ele vai sentenciar Marcos. Ele vai dizer que Marcos não vai voltar ao campo, que Marcos não vai fazer parte dessa caravana missionária. E a Bíblia, como eu já disse, nos relata que houve uma grande contenda ao ponto de Paulo e Barnabé se separar. Tal forte era o motivo. E Barnabé não aceitou o posicionamento de Paulo. E mesmo sendo Barnabé aquele que apresentou Paulo à igreja, que abriu as portas, também Paulo não amolece, não muda o seu posicionamento. Ele bate o pé e diz, Marcos, não vai. E é aqui que começa a trajetória de Marcos. Barnabé não desiste de Marcos. Ele faz a viagem missionária e o texto vai nos dizer que Paulo ele pega Silas e também prossegue o seu caminho. Mas imagine esse jovem, que ele tem agora a sua vida sentenciada por nada menos do que o apóstolo Paulo, um dos líderes da igreja primitiva. Quem era Marcos? O que a Bíblia nos fala sobre ele? E até que ponto esse posicionamento de Paulo, essa palavra de uma liderança sobre a vida de Marcos, que ele não voltaria mais ao campo missionário, até que ponto isso interferiu no seu chamado? Até que ponto isso afetou a vida de Marcos? Marcos, ele era filho de uma irmã chamada Maria, uma viúva. Ele era órfão de pai. A casa de Marcos, a casa da sua mãe, a sua mãe abriu a igreja, abriu a porta para a igreja primitiva e lá se fazia reuniões. Era lá onde a igreja estava reunida quando Pedro estava preso e ele foi solto e ele foi diretamente àquela casa. Então é nesse ambiente que Marcos ele é criado, é num ambiente de oração. Você imagina uma casa aberta para a igreja primitiva, uma casa de oração, um círculo de oração, quais eram as manifestações que Deus fazia naquele lugar. Eu me lembro quando eu converti no começo da minha caminhada, eu gostava muito de círculo de oração, eu fui discipulado pelas irmãs de círculo de oração. Eu cresci no círculo de oração, eram elas que me ensinavam, eu gostava muito, Deus falava tremendamente. Hoje é verdade que é diferente, mas lá atrás era um culto abençoado e as dirigentes de círculo de oração, mulheres cheias de Deus, com visão de Deus, e até uns dias atrás eu relatei algo que aconteceu no círculo de oração na minha vida. Imagine o círculo de oração da igreja primitiva. Esse é um ambiente onde esse jovem ele é criado. E o que acontece na vida desse jovem é o que aconteceu nas nossas reuniões. Há um momento que Deus começa a falar. E o que Deus quer é que a igreja comece a se mover, porque o que Deus anseia é por almas.
E esse sentimento que vai invadir o coração desse jovem, o coração de Marcos. Marcos, ele não se candidata para ir ao campo missionário procurando status, procurando posição, porque dentro do contexto que nós estamos vendo, a igreja primitiva ela estava sendo perseguida. E Paulo era um dos líderes mais perseguidos daquela época. Então, ninguém iria se candidatar a ir a um campo, a ser perseguido, a arriscar a ser morto, se realmente a chama não estivesse ardendo no seu coração, se realmente ele não tivesse ouvido a voz de Deus e obedecido ao seu chamado. Só que esse jovem ele ainda é imaturo, ele não tinha experiência no campo, e algo acontece no campo missionário que faz com que ele regresse e recebe essa sentença de Paulo. E aí que João Marcos insiste na vida, e ele regressa, depois da viagem missionária com Barnabé, ele regressa para Jerusalém novamente. Só que o seu caminho iria se cruzar com o caminho de Pedro, porque Pedro era o pastor de Jerusalém. E Pedro visitava aquela casa, visitava aquelas reuniões. Está provado quando ele saiu da prisão que foi diretamente à casa da mãe de Marcos. E é aí que Deus vai levantar Pedro na vida de Marcos. E é interessante nós observarmos isso. Por que Pedro? Não é simplesmente uma coincidência, mas porque Pedro era alguém que tinha uma experiência, alguém que tinha desistido, alguém que tinha parado, alguém que tinha voltado, alguém que tinha abandonado o chamado, mas teve um encontro com Jesus Cristo e conseguiu superar aquilo. É alguém que tinha experiência na mesma dor que João Marcos estava sentindo. Por ter abandonado o campo, ele estava sentenciado pelo líder da igreja, Paulo, de não voltar mais ao campo missionário. E é isso que Deus quer falar conosco, é que as nossas experiências, as nossas superações no dia a dia da nossa vida, aquela dor que nós enfrentamos e Deus vem e nos cura, aquela situação difícil que por muitas vezes a gente acha que não tem jeito e Deus aparece com uma solução e nós superamos. Essas experiências nos habilitam a cuidar, a ser pais, assim como o apóstolo Pedro foi na vida de Marco. E nós observamos isso quando Pedro ele escreve a carta e ele se refere a Marcos como seu filho. O relacionamento de Pedro com Marcos se estreita, vira íntimo, até o ponto de esse Marcos escrever o evangelho que nós conhecemos como o Evangelho de Marcos. Marcos ele não foi testemunha ocular dos feitos, ele não andou com Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos ele é escrito na narrativa que ele teve em comunhão a Pedro. E é isso que nós precisamos entender, a importância de pais espirituais. João Marcos ele encontrou na sua vida alguém que tinha experiência de errar, de desistir, mas ter superado e continuado seu ministério. E é aos pés de Pedro, através do ensinamento de Pedro, que ele supera tudo isso. E o seu ministério, ele acontece. Mas nos dias que nós estamos vivendo hoje, há uma geração de Marcos, órfãos. Nós estamos vivendo os dias que a cada dia, a cada momento, se aumenta o que são chamados dos desigrejados.
E qual é a causa de tudo isso? São pessoas que estão dentro da igreja, mas não conseguem encontrar paz. Não conseguem encontrar pessoas que socorram, pessoas que sejam referência, pessoas que sejam referencial de Deus e estejam presentes na sua vida. E isso acontece também no mundo lá fora. Pessoas assim como Marcos, que tem chamado, mas por uma circunstância, por uma palavra, foram sentenciados. E se Marcos ele não encontrasse Pedro na sua vida, se Marcos ele não encontrasse um Barnabé que insistisse pela sua vida, ele teria parado e o seu ministério não teria acontecido. Mas nos dias que nós estamos vivendo, há Marcos em grande número dentro da igreja do Senhor. Pessoas feridas, que abortaram sonhos, que abortaram chamados, que estão precisando dessa geração que Deus vai levantar nesses últimos dias. Uma geração de paz, que vão assumir esses órfãos, que vão ser referencial de Deus, que vão fazer a diferença. As pessoas vão entrar dentro da igreja e vão encontrar esses pais, não mais mercenários, mas pessoas que, na verdade, se importam com vidas, pessoas, na verdade, que se importam com almas. Há uma geração que Deus vai levantar nesses últimos dias. E Deus está fazendo essa convocação para essa plataforma. Que nós não venhamos nos conformar simplesmente em transmitir a palavra para alguém. Mas o que precisamos é o que a palavra de Deus nos diz, fazer discípulos. Precisamos cuidar de vida. Precisamos sair nas ruas, precisamos sair para a igreja e encontrar esses Marcos que estão sentenciados pela vida, com traumas, que pararam, que voltaram atrás, por imaturidade, e por algum motivo, liderança ou mesmo a vida não dão a segunda chance, não dão uma oportunidade, e eles estão presos nessa dor e nesse trauma. E o que essas pessoas precisam ouvir é a voz de Deus. Essas pessoas precisam encontrar o Barnabé, que é chamado, seu nome traduzido, filho da consolação, que insista, que persista, que não desiste, porque a pessoa errou, porque a pessoa fracassou, mas que insista com essa pessoa e seja capaz de cuidar e de amar, assim como Pedro fez na vida de João Marcos. E o bonito dessa história é que o próprio apóstolo Paulo, aquele que sentenciou lá atrás a vida de Marcos, dizendo que ele não iria voltar mais ao campo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai relatar as suas cartas, ele faz menção de Marcos. E o texto que eu acho mais importante é quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, que ele diz a Timóteo, Timóteo, todos me desampararam. Só Lucas está comigo. E ele vai dizer a Timóteo, traze Marco contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo, no final da sua vida, ele reconhece a importância do trabalho de Marcos. Mas que Deus quer deixar bem claro na nossa vida. Que o ministério de Marcos ele só aconteceu porque ele encontrou um pai na sua vida. Alguém que estivesse ao seu lado dia a dia. Que o ajudasse a superar o medo,
o trauma da situação que o fez voltar atrás. E o seu ministério aconteceu. E que nós nos deixemos ser usados por Deus. E alcançamos esses marcos que Deus quer usar. Porque cada experiência que nós temos na nossa vida não é simplesmente para guardar, mas cada experiência vem junto uma capacidade de ajudarmos outras pessoas. Cada experiência que nós temos na nossa vida ajudará muitas pessoas. O que é um pai? Um pai é alguém que, um pai e uma mãe que tem experiência de vida, que já viveu o suficiente, que já passou, que já trilhou o caminho que o filho vai trilhar. E ele tem maturidade para orientar o filho, mostrar o caminho. E é da mesma forma no mundo espiritual. Nós estamos reunidos aqui, pessoas experientes, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que já estiveram no campo missionário, pessoas que estão no campo diariamente. Nós precisamos socorrer esse Marcos e que Deus nos abençoe a atender esse chamado. Pode soltar o louvor, querido.